Boa noite, pessoal. Vamos começar. Estão me ouvindo bem? Elizabeth, Marta, Matheus. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem? Sim, Maravilha, Marta. Obrigado, viu? Ah, Letícia, eu vou tirar aqui o teu compartilhamento, tá? Eu vou colocar aqui o meu. ok. Tá bom, pode descompartilhar, tá bom? Obrigado, viu, Letícia? Bom, pessoal, se vocês puderem abrir a câmera para eu conhecer vocês, né? Tá todo mundo de câmera fechada. Vocês estão voltando do trabalho ainda. Se puder aparecer para dar um oi, para eu conhecer alguns aqui pelo nome, eu acho que eu conheço. E aí, pessoal, podem abrir a câmera, quem for possível, aí abrir. Matheus Paixão, Marta Lima, né? Bárbara Castro, Elizabeth, Matheus Salles, Alisson Estênio. A gente ainda entrando. Alessandro. Opa, Estênio está abrindo a câmera dele aí. Obrigado, Estênio. A Bárbara, obrigado, Bárbara, por aparecer aí para dar um oi. Quem mais, pessoal, podia abrir a câmera para fazer uma fazinha aí, para gente não ficar aqui nem aula de YouTube, né? A gente fica só falando e não sabe se está tendo reação, como é que tá. Pronto, Estênio apareceu. Beleza, Estênio, seja bem-vindo, meu amigo. Temos aí entrando agora o Alessandro, Daiane. O Alisson tá ligando a câmera dele. Bacana, Alisson. Obrigado aí pela presença aí também, meu amigo. Vou conhecer você. Bom, pessoal, vamos começar, né, nosso bate-papo, tá? Sobre gestão de mudanças em projetos. Quem puder ir ligando a câmera, de vez em quando eu vou compartilhar a tela e depois eu saio para poder ver vocês, para poder trocar com vocês. Alessandro, seja bem-vindo também, meu amigo. Obrigado aí por abrir a câmera. Maravilha. Pessoal, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre gestão de mudanças em projetos, facilitar um pouco algum conhecimento ou trazer algum insight para vocês sobre esse tema, para que vocês possam usar aí nos desafios de vocês, tá? Queria fazer aqui uma enquete rápida para saber quem de vocês está trabalhando atualmente em gestão de mudança. Perdão, em gestão de projeto. Quem está hoje gerenciando um projeto ou participando de um projeto, coloque aqui no chat. Sim ou não, se está gerenciando o projeto. Tem aqui uma perguntinha aqui. Vocês responderem sim, não. Eu sou mais um curioso do tema. A Bárbara ainda não. Obrigado, Bárbara, por participar. O Alisson ainda não. Tranquilo. Marta, não. Eu estou em migração de carreira. Tranquilo, viu, Marta? Obrigado aí por você. O Estênio não, mas eu estudei uma cadeira na faculdade. Beleza, Estênio? Show de bola. Maravilha. E agora a perguntinha, né? Vocês se consideram, como vocês se consideram nesse tema de gestão de mudança, de 1 a 5? Se consideram em gestão de mudanças, de projeto, tá? De 1 a 5, onde 1 desconheço e 5 sou especialista. Deu para entender? Como é que vocês estão aí nesse range aí? A Bárbara, né? Tá começando agora, o Alisson 3, Estênio 3, o Alessandro colocou 4, muito bom, Alessandro. Marta 2, bacana, maravilha. É bom que tá um pouco nivelado aí o grupo, né? Em termos de conhecimento, tá? Então vamos lá, essas enquetes foi mais para te esquentar aí nosso bate-papo. A ideia é que a gente
passe aí uma hora e meia, né, batendo esse papo aí sobre esse tema, tá? E também, olha só a Marta, seja bem-vinda, Marta, obrigado por abrir a câmera também. A gente fica quase assim, a gente podia estar pedindo, mendigando, e tá só pedindo para abrir a câmera, né? Podia estar roubando, matando, mendigando, e tá só pedindo para abrir a câmera. Maravilha, pessoal. Obrigado aí que conseguiu abrir a câmera, tranquilo. Eu me chamo Rafael Vilela, né? Estou aqui com vocês aí para bater um papo sobre esse assunto. Eu me considero um entusiasta desse tema de gestão de mudança. Eu acho muito interessante esse assunto, como ele é importante, né? Enquanto muitas vezes a gente renega ele no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não consegue ter o sucesso que a gente gostaria, porque a gente não está usando práticas, não está tendo a preocupação com esse tema. Então, a ideia de hoje é bater um papo sobre esse assunto, como se fosse uma palestra mesmo. Vou trazer muitas informações para vocês. Eu já vou aqui, vou compartilhar aqui com vocês também esse material, tá? Eh, Deixa eu até salvar logo ele aqui e vou mandar também para vocês aí no WhatsApp, tá? Para que vocês possam depois ter esse material, quiser reforçar algum conceito. A minha ideia é passar por todo ele, tá? Se a coisa estiver muito, se eu demorar muito, a gente pode pular alguma coisa. Vou salvar aqui, vou mandar aqui no chat para vocês. Vou colocar aqui logo, se não esqueça. Deixa eu ver aqui, pronto. Vou colocar aqui agora. Vou salvar aqui e vou botar no chat, tá? Esse material, esse PDF que a gente vai conversar agora. Depois eu dou mais dicas para vocês. Deixa eu ver aqui. Receitas. Ele não salvou aqui ainda. Deixa eu ver se ele já salvou. Ele está gerando aqui ainda. Aqui tem algumas imagens. Olha, deixa eu ver se agora vai dar certo. Vou compartilhar aqui com vocês. Acho que agora vai. Salvou, porque tinha um videozinho no começo que estava dando problema. Agora vai. Oxe, não abrir não. Salvar aqui em outro canto. Vamos ver se ele foi. É um materialzinho para vocês depois, se tiver alguma dúvida, né? Porque aqui a gente vai conversando, é muita informação. Deixa eu jogar aqui em recentes. Quando vai para o Zoom, ele não salva direito aqui o arquivo. Acho que agora vai. Se não der certo agora, eu mando daqui a pouquinho. Acho que vai dar. Desculpa aí tomar um pouco do nosso tempo aí com. Agora vai. Pronto, vai chegar para vocês aí, dá uns 12 megas só, pequeno. Pronto, vê se vocês receberam aí no Zap não, perdão, no chat, o material de hoje. Deu certo? Bárbara, Marta, maravilha. Então, pessoal, a ideia é passar um overview sobre esse tema, tá? Esse tema, ele é muito amplo, tem muita coisa para te conversar. Eu resolvi separar algumas coisinhas mais para aguçar a curiosidade de vocês conhecerem um pouco mais. Fiquem à vontade para tirar dúvida, tá? Esse aqui é uma degustação da disciplina de gestão da mudança do MBA. E caso vocês queiram aprofundar, podem adquirir esse treinamento junto com os alunos do MBA, tá? Vocês depois vão ver as datas direitinho.
Então é mais uma degustação, mas eu acho que já vai ajudar bastante vocês aí nos desafios, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí o nosso bate-papo, tá? Vocês me conheceram aqui um pouquinho, rapidinho, né? Eu sou o Rafael Vilela, tá? Aqui é o meu LinkedIn, tá? Se vocês puderem me adicionar, eu ficarei feliz de participar dessa rede com vocês, né? Eu tenho essas formações, né? Hoje eu tenho mais de 25 anos de experiência profissional, basicamente a metade dela na área de gestão de projetos, gestão de mudança, né? Esse tempo eu tenho na área acadêmica, eu gosto bastante. Cheguei a ser gerente do escritório de gestão estratégica da Unimed Fortaleza nesse período, né, 2014 a 2018. Fui diretor de projetos do Apivida, de 2019 a 2020. Hoje eu sou consultor de OKR, PMO, gestão de mudança. Né? Assim que eu saí do Apivida, eu vim para o portfólio, né? Também trabalho como gestor da portfólio de formação, parte de treinamento, MBA. Eu tenho liderado essa área. Passei um tempo aí como diretor também da Fagifor, e aí tenho uma experiência em alguns projetos. Sou autor desses dois livros, esse livro e coautor desse outro livro aqui, que é o OKR, que é o que eu trabalho mais no meu dia a dia, tá? Mas tenho sido muito convidado para trabalhar a gestão de mudança e vou comentar em dois cases aí que eu tenho trabalhado recentemente, tá? Pessoal, gestão de mudança é a gente trabalhar conjuntos, ou seja, o que é gestão de mudança? É um conjunto de princípios, técnicas e prescrições aplicadas aos aspectos humanos para execução de iniciativas de mudança. Ou seja, são técnicas, processos, práticas, prescrições que a gente trabalha com as pessoas que vão ser impactadas pelas iniciativas de mudança, tá? E eu vou falar para vocês basicamente três grandes tópicos, tá? Um pouquinho de contexto, fundamento, falar que gestão da mudança é um processo e que ela gera resultados, tá? Então é isso que eu vou falar para vocês, tá? Botar na cabeça de vocês, né, trazer esses conhecimentos de vocês nesses três temas, dar um embasamento, explicar que gestão de mudança é um processo com algumas metodologias e dar alguns exemplos de resultado que ela gera, tá? Tudo bem? É, bom, deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Estão tranquilos aí, fiquem à vontade para levantar a mão, falar, eu estou com dúvida, não entendi, esse negócio está muito complicado, tá? Fiquem bem à vontade, tá bom? Seguindo aqui, fico sem ver vocês, mas vocês podem perguntar. Bom, começando aqui sobre o contexto da gestão de mudança, né? Tem um grande autor chamado Kotter, que ele te fala que ele é o pai da gestão da mudança, né? Pai da liderança, gestão da mudança, ele é de Harvard, e ele fala uma frase bem interessante, ó. Questão central do que é estratégia, estrutura, cultura ou sistema. O cerne da questão é sobre como mudar o comportamento das pessoas. Então, qualquer projeto que vai trazer impacto em algum setor da empresa, alguma área, geralmente projetos que a gente conhece são melhoria de processos, né, são um novo sistema, né? Hoje se fala muito de projetos de inteligência artificial, automação de processos, tudo isso vai impactar as pessoas. E querendo ou não, as pessoas vão ter que mudar os comportamentos para essas mudanças. Então é um grande desafio, né? E quando a gente fala de estratégia, né, a gente às vezes olha muito para a metodologia, olha muito para essa partezinha aqui azul, que é a parte de, qual é o meu processo de estratégia? Eu uso Balance Scorecard, eu uso OKR, eu uso gerenciamento por diretrizes, as metodologias, né, de gestão estratégica. Será que eu tenho software de estratégia, né, o sistema, né? E eu tenho uma equipe, né, uma pessoa, duas, três, que dá um apoio para o planejamento estratégico da empresa, uma consultoria, né? E a gente esquece de trabalhar esse lado comportamental dentro de uma organização. Ou seja, esse aqui é um pilar importante para a execução da estratégia, e um outro pilar muito importante é esse lado comportamental, onde a gente vai estar olhando como é que estão as pessoas com relação a essa mudança. Elas estão entendendo o que é que vai mudar, elas sabem o porquê da mudança,
elas têm conscientização, desejo em mudar, elas estão entendendo o porquê de mudar. Como é que está a liderança? A liderança está vendo sentido de urgência nessa mudança? A liderança está patrocinando essa mudança, está mostrando comportamentos que a mudança é importante. E como é que está a cultura da empresa? A cultura da empresa é uma cultura que valoriza as pessoas, é uma cultura que faz com que as pessoas entendam que fazer projetos traz aprendizado, né, gera mudança, e temos que ter cuidado com as pessoas nesse processo, temos que cuidar das pessoas da mudança. Então, pessoal, vocês concordam comigo que esse lado aqui, ó, é geralmente extremamente esquecido na execução da estratégia, né? E muitas vezes, lembrando que o planejamento estratégico tem uma visão, que é a principal meta da empresa, ela vai ser alcançada através de objetivos, né, objetivos estratégicos ou estratégias, né? Esses objetivos eu preciso ter os meus indicadores e metas, né? Indicador e meta, não é isso, pessoal? Que mensura se o objetivo foi atingido ou não. E para eu atingir indicador e meta, eu preciso muitas vezes trabalhar com projeto ou plano de ação, tá? E o projeto, plano de ação, vai ser impactado pela mudança, né? Todo projeto traz mudanças necessárias para atingir metas que muitas vezes não são as metas que já não é não é o resultado já existente. Muitas vezes as metas são resultados diferentes. E para a gente atingir resultado diferente, a gente precisa fazer algo diferente, que são projetos e planos de ação, tá? E aí, quando a gente olha assim para a cultura da organização, né, a gente olha como se fosse ali, podemos fazer analogia a uma árvore, né? Onde o clima, né, da árvore, como se fosse ali pensando numa empresa, ele é ele é subjetivo e ele é influenciado pelo líder. Então, se eu tenho um líder dentro da organização, presidente, né, um diretor, que ele apoia mudanças, que ele entende que projetos faz sentido para trazer resultado novo para a empresa, que as pessoas precisam entender o porquê dessas mudanças, né, serem ouvidas, possam inclusive perguntar se não estiver entendendo, isso não é problema. Com certeza, isso são comportamentos de um bom clima influenciado pelos líderes, né? E aí, a parte aqui da árvore que a gente está mais para cá, né? É a gente tá olhando aí o comportamento da organização, tá? Então, o comportamento são atitudes e padrões de comportamento que as pessoas falam durante o dia a dia da empresa. É a velha rádio peão, né? Então, como é que é o comportamento das pessoas que estão ali na empresa, né? E aí tudo isso, ele cria a cultura organizacional, que são as raízes. Então, muitas vezes, as pessoas querem criar, trazer culturas inovadoras dentro da empresa, ou trazer culturas que pegam importadas, né, da Google, Netflix, Amazon, e quer incorporar direto aqui como se fosse colocar a raiz. Mas as raízes, ela é influenciada pelo clima, que traduz o comportamento das pessoas, né, o líder, né, aqui que está no topo, as pessoas seguem o líder, né? O líder é espelho. E aí, se o líder tem um bom comportamento, isso vai trazer bons comportamentos também para os outros líderes, né? Para toda a organização. Isso vai gerar uma cultura, mais enraizada, né? Uma melhor cultura, olhando para as pessoas, né? E aí, o que é que a gente pode entender disso, né? É que comportamentos influenciam a cultura, ou seja, comportamento é parcialmente determinado pela cultura. Então, o comportamento ele influencia a cultura, né? Ou seja, esse comportamento aqui é que cria a cultura, tá? E não o contrário. E aí, pessoal, até aqui tudo bem? Deixa eu olhar aqui para vocês. Está de boa, Alessandro? Tranquilo? Alessandro, a gente já se esbarrou, não já, Alessandro? Eu não cantei, não estou me lembrando. Fala aí, tu tá com o teu microfone fechado. Foi no college. Acho que foi a apresentação do curso.
Eu também Ah, trabalhei na Apivida, mas eu acho que não foi o período que tu trabalhou lá, não. Era ah, desenvolvedor na época. entendi, Alessandro. Bacana, cara. O lembro do seu rosto ainda é bem familiar. Seja bem-vindo, viu? E você tá lá no Apivida ainda ou já saiu? Não, agora eu tô na portfólio. Ah, é, que massa, não sabia, cara. Seja bem-vindo aí. Tá Como junto com a analista de gente. negócio aí no cliente. Ah, cara, que legal. Seja bem-vindo, meu amigo. Galgando para ser gerente de projeto, hein? Brevemente, se Deus quiser, né? Amém. Muito bom, meu amigo. Pessoal, uma coisa interessante, né, com relação à mudança, é que trazendo um pouco até um pouco da história da humanidade, né? Olhando para a nossa vida pessoal, tem um conceito que chama de luto antecipatório, né? Que é o quê? É quando a gente sente o luto, aquela dor, né? Aquela sensação ruim, que a pessoa morreu sem ela ter morrido ainda, né? Isso aí era muito, a gente chama muito de, eh, deixa eu passar aqui o slide. O luto, né? Esse luto antecipatório é aquela sensação de ansiedade, de uma coisa ruim. Aí isso acontecia muito na época que as mulheres, no tempo da nossa humanidade, quando os homens eram convidados, né, convidados não, convocados a ir para uma guerra, e aí a esposa já sentia que o marido não ia voltar, né? Ou seja, já sentia aquele luto antecipatório. Infelizmente a gente sentiu também isso de forma mais recente na nossa história, que foi a pandemia, né? Quando a gente tinha algum familiar ali numa situação mais crítica de saúde ou precisando de respirador, a gente já sentia ali possivelmente que ela não iria resistir. Então a gente já sofria de forma antecipatória, né? Então, trazendo para o lado organizacional agora, né? Em âmbito profissional, quando eu sei de alguma com a evidência de uma grande mudança organizacional, ou seja, vou implementar um planejamento estratégico, vou implantar um orçamento empresarial, vou implantar um novo RP, um novo sistema, vou implantar inteligência artificial, vou implantar automação de processo, vou criar um projeto de melhoria de processo. O que acontece com muitas pessoas? O luto organizacional. Elas sentem ali que vão perder algo, né? Perder o emprego, perder status, perder poder, né? Sensação de que não vale a pena essa mudança, que é uma coisa ruim, né? Então isso é normal da gente, tá? Ser humano, a gente não gosta de mudança. Na verdade, a gente fica dizendo que a gente gosta de mudança, mas a gente não gosta, tá? Por que que a gente não gosta de mudança? Isso é uma coisa até biológica. O nosso cérebro, a composição dele é de gordura, né? E aí o que acontece? Ele não gosta de gastar energia. E ele gasta energia quando ele vai fazer coisa diferente. Por exemplo, se a gente dirige o carro no manual, e a gente vai querer dirigir o carro no automático, sem nunca ter feito isso, o nosso cérebro já começa a boicotar a gente. Cara, esse negócio não dá certo, né? E a gente passa marcha de forma tão natural no manual, porque nosso cérebro já está acostumado. Toda vez que a gente é convidado a fazer algo diferente, aquilo gera medo na gente, gera um certo luto, uma sensação ruim. E isso é normal, tá? Então a gente tem que entender que as pessoas, em qualquer projeto que vai trazer mudança, pode ter sensações de luto dentro do projeto, tá? E aí o que é que geralmente acontece nas organizações quando não se preocupam com isso, tá? Quando ela não se preocupa, ou seja, não faz uma gestão da mudança, esse luto antecipatório organizacional gera uma percepção negativa da mudança. E o nosso instinto de sobrevivência vai fazer o quê? Estimular antagonismos e boicotes. As pessoas são antagonistas da mudança, ou boicotam pelo instinto de sobrevivência dela, porque aquela mudança está sendo empurrada para as pessoas. As pessoas não sabem o porquê daquela mudança, não conseguem entender o valor daquela mudança, os ganhos que vai trazer para ela, né? Então, quando eu começo a pensar numa gestão eficaz da mudança, esse luto antecipatório vai existir, ou seja, vai existir angústia e dor, mas as pessoas vão entender que tem sentido essa mudança. E aí as emoções, aos poucos, dão lugar a ajustes comportamentais que levam as pessoas à adaptação da mudança, tá? Esse cenário aqui é um cenário com a gestão eficaz da mudança, e esse aqui é
sem a gestão eficaz da mudança. Porque toda mudança, pessoal, gera esse vale do desespero. A gente tem esse desempenho aqui, ó. E a gente cai para esse desempenho bem aqui, ó. Certo? Sendo que a gente quer sair do ano 1 para o ano 2, a gente quer esse desempenho bem aqui, ó. Sendo que ele demora para chegar, às vezes ele chega até no terceiro ano, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas estão passando por um vale do desespero, estão tendo angústia e dor com a mudança. Não estão entendendo aquela mudança. E aí demora para que as pessoas comecem a ter o compromisso com a mudança. E aí, pessoal, vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Quantas vezes vocês não, em mudanças que vocês fizeram, mudou de trabalho, mudou de emprego, mudou de cargo, mudou o chefe, mudou de namorado, namorada, ou esposo, ou marido. Não passou por um vale desse, né? Uma situação ruim, aquela sensação de angústia, de perda, né? E demora para a gente poder voltar para o desempenho melhor. Faz sentido, pessoal, isso? Para vocês? O que é que vocês acham? Vocês concordam, pessoal, com esse vale do desespero? Aí o Alisson falou, faz sim, muito bem, Alisson. E é normal, tá? Então o que a gente precisa fazer? Reduzir essa curva da mudança. Ou seja, trabalhar ferramentas, práticas de gestão de mudança, para que as pessoas vão ter aquela sensação diferente, complicada, mas que rapidamente elas vão puxar aí uma curva de compromisso, né? Para esse desempenho novo desejado, tá? Vi aqui que a Marta também concordou. Beleza, eu já saí aqui da câmera para ver vocês. Vocês já, ó, fecharam a câmera de novo. Mas tudo bem, eu entendo que a gente está em momentos de lazer, em casa, né? Mas fique sempre aí, se possível, com a câmera ligada para eu poder estar vendo vocês, tá certo? E aí, Rafael, o que é que tem mais aí, né? Aqui é um outro exemplo, tá, pessoal? Aqui é um projeto de processo, tá? Então, quando a gente pensa no projeto de processo, a gente cria uma visão de como é que esse processo vai ser no futuro. E as pessoas começam o projeto, né, ali, ainda um pouco sem consciência. E aí, quando começa a avaliar o estado atual do processo, começa a ter uma consciência maior de como é que é o processo mesmo, né? Desenhando, modelando, né? E aí começa a ter essas emoções, né? Raiva, pânico, barganha e até caso de depressão, né? E aí, quando começa a desenvolver um novo modelo do processo, né, o estado futuro, começa a compreender os ganhos, e aí, quando implementa, muitas vezes começa a entrar no convencimento, e aí gera o compromisso. Né? Então, entender que algumas pessoas que vão ser impactadas pela mudança vão passar por essas emoções, isso é muito importante, tá, pessoal? E aí vocês sabem, vou só reforçar esse conceito, que uma boa prática, vou até olhar aqui para vocês, uma boa prática é a gente trazer as pessoas para desenhar esse novo processo juntos, mostrar os benefícios, os ganhos, fazer com que elas desenhem o processo futuro junto com vocês, estão liderando iniciativas, para que essa curva da mudança seja mais rápida e esse compromisso e o ganho seja muito melhor. Quantas vezes a gente não trabalhou com o processo que já veio pronto, a consultoria chegou, já trouxe pronto para a gente implementar, e a gente mesmo boicotou, a gente mesmo não entendeu e não fez muito sentido, e aí as coisas nem evoluíram. Né? Então, esse é um exemplo clássico aí que a gente vê muito em processo, né? Quando a gente faz melhoria de processo. Essa frase eu acho bem interessante. Ó. Quem não muda, dança, né? Então, a gente precisa se adaptar a mudanças, né? Para que a gente possa conseguir aí ter melhor desempenho, né? Então, a gente precisa entender que a gente pode estar passando por uma curva da mudança. A gente precisa logo buscar entender melhor essa mudança para que a gente possa ajudar, ter mais compromisso com ela, né? E aí tem frases como essa, né? Que mostram que as pessoas estão sendo resistentes à mudança. Rafael, eu sempre fiz tudo dessa maneira e sempre funcionou.
Eu não vejo necessidade dessa mudança. Ou seja, as pessoas não querem mudar a forma de trabalhar aquele processo, não querem mudar o sistema que elas já são acostumadas há muito tempo. E acontece isso daqui também, pessoal. Meu gestor não mudou seu comportamento. Não vejo por que eu deveria. A história do líder ser exemplo, né, para as pessoas e para a sua equipe. Outros comportamentos, né? Não sei o que é esperado de mim nesse projeto. Outra perguntinha, né? Como essa mudança me afeta pessoalmente? E essa daqui é muito comum. Todas essas mudanças significam que eu vou perder meu emprego, né? Pessoas têm medo de perder o emprego, medo de perder o status, quando na verdade muitas vezes não foi bem comunicado aquele projeto. A ideia é não perder o emprego, é automatizar uma etapa do seu processo, para que você possa ver as coisas de forma mais estratégica, né? Enfim, tudo muitas vezes é a falta de comunicação, né? Que está por trás de tudo isso. Fala do engajamento do colaborador. Estou confuso e desmotivado. Começar a procurar outro emprego. Ou vou fazer o mínimo possível e ver o que é que acontece. Pessoal, perguntinha. Quem é que nunca já ouviu essas frases aí, né? Quem nunca, né? Às vezes pode ter sido até frase que a gente falou. É esses três, às vezes acontece, né? No nosso dia a dia aí, situações assim. Ah, Alisson, já viu uma situação parecida com essa? Marta, fique à vontade para interagir, trazer também. Aqui é um ambiente seguro psicologicamente, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Não precisa dizer o Eu nome acho das que pessoas, a né? grande mudança, né, é a questão da IA que está vindo aí, né? Eu acho que está causando muito esse desconforto em todo mundo, uns vê como positivo, outros vê como negativo, né? Perfeito. Muito bom comentário, viu, Marta? Hoje eu vejo a IA de duas formas, certo? Eu vejo a inteligência artificial que pode nos ajudar, a gente, qualquer colaborador da empresa, a ser mais produtivo, certo? E também eu vejo a IA entrando como uma solução para resolver problemas da empresa, tá? Então é uma coisa mais corporativa, como se fosse um projeto de IA, que esse às vezes dá muito medo, que tipo, bicho, esse projeto de IA está mexendo com a minha área, será que eu vou perder o emprego, né? E está acontecendo, pessoal. Infelizmente, também não posso dizer para vocês que, Rafael, você está tampando o sol com a peneira, né? Infelizmente, a gente sabe que está acontecendo isso, né? Então, a gente, por exemplo, quando eu penso na IA, a gente precisa surfar nessa onda. Então, a gente precisa conhecer mais, estudar mais, trazer ela mais como aliada do que como inimiga, tá? Não vale a pena a gente lutar contra ela, achar que é uma moda. Ela veio agora num nível, uma onda que não, cada vez mais a tendência. Então, eu vejo muito isso. Eu uso diariamente, né, o GPT e o Gemini, uso mais o GPT. Eu pago a versão e Marta me ajuda muito, em muita coisa para preparar a aula, trazer case, tirar dúvidas mesmo, fazer coisas que às vezes demoraria 4 horas, eu faço em meia hora, né? Então, me ajuda muito. E hoje eu estou estudando muito projetos de IA, como gerenciar projetos de IA, né? Como é que funciona esse tipo de projeto, a equipe, né? E entendendo também possíveis soluções que a IA pode resolver, que é chamado IA for Business, IA for Business, né? IA para negócio. Aí, nesse caso, Marta, eu tô surfando a onda, eu estou tentando surfar. Eu, por exemplo, eu não vejo que eu tenho habilidade rápida para aprender a desenvolver em Python, desenvolver em R, que são as linguagens aí de inteligência artificial, tá? Eu não tenho essa habilidade, eu não vim da tecnologia, então eu estou indo para essas outras coisas, que eu acho que vai me ajudar bastante, entendeu? Mas, por exemplo, Marta, às vezes tem empresas, né? E existem muitos casos de empresas que tinham 10 desenvolvedores e hoje só tem dois. E só tem dois porque tem que tirar férias do outro, né? Infelizmente está acontecendo isso, tá? O que eu acho que as empresas têm que começar a trabalhar em projetos como esse, sabe, Marta, e compartilhando com vocês, é trazer muita transparência com relação a essas questões, sabe?
Por exemplo, tentar aproveitar ao máximo as pessoas para outras funções, né? Aquela que a IA for substituir, trazer a pessoa para outra atividade mais importante ou estratégica que valoriza as habilidades humanas, né? Então, assim, eu gosto muito de estudo de viabilidade financeira. O pessoal faz muito, viu, Marta? Faz estudos para implementar a solução de IA ou de tecnologia, demitir pessoas, né? Eu já vou muito na linha do seguinte: não demitir, mas não contratar mais. Ou seja, aproveitar mais aquele recurso que eu já tenho. Ou se não fizer sentido porque a IA ou a automação está fazendo, levar ela para outra função que tem habilidade que ela possa contribuir, sabe? E aí é importante essa transparência, essa comunicação, esse cuidado, né? Tá? É só bom seu comentário, viu, Marcos? Sempre à vontade. E aí, pessoal, acontece dois tipos de mudança: a impositiva e a participativa, né? A impositiva, pessoal, é aquele tipo de mudança, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês já ouviram essa frase, pessoal? O pessoal diz assim, manda quem pode, obedece quem tem boleto, né? Já viram também isso? Deixa eu olhar aqui para vocês. É ou não é, pessoal? É a mudança impositiva. As pessoas chegam e dizem, Rafael, gestão de mudança aqui na minha empresa, cara, isso aí não existe não. Ah, o pessoal manda e te obedece. Como se fosse crianças obedientes, né? Mas até as próprias crianças são muito questionadoras, né? E a gente foi quando era criança também, né? Outra característica de mudança impositiva. Quem não se adaptar é demitido, né? E o que é que acontece com tudo isso? O fenômeno do presenteísmo. O corpo funcional não se engaja no propósito da organização, ou seja, missa de corpo presente. O corpo está ali, mas a alma está longe. Então, assim, como é que eu vou conseguir ter um time colaborativo, um time inovador, se todas as mudanças que eu trago para a empresa eu faço imposição delas, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem não se adaptar é demitido. E aí o que é que acontece? As pessoas estão lá trabalhando só esperando outra oportunidade, não estão engajadas. Então a gente tem que evitar a mudança impositiva, que é justamente o outro tipo de mudança, que é a participativa, que é a mudança onde a gente traz para os colaboradores o que é que vai mudar, mostra o porquê da mudança, os benefícios, os ganhos, para que as pessoas possam embarcar nessa mudança com a gente, tá? A mudança participativa ela é diferente totalmente das que a gente muitas vezes é acostumado a ver, né? Por exemplo, a participativa, ela se preocupa em gerar propósito, né? Trazer engajamento das pessoas para essa transição, né? A mudança é um estado de transição, estado atual, transição, estado futuro. A mudança participativa é aquela que se preocupa, que conversa, que faz uma apresentação antes de plantar, né? Pergunta se o pessoal tem dúvida, explica o porquê, conscientiza as pessoas da mudança e gera sentido de urgência, tá? E é muito comum as pessoas estarem nesses três cenários de uma mudança. Ou assim, ou estão assim, ó, complacentes, ou seja, se balançando aqui, lendo o jornal, lendo o trem, ou seja, estão aí na zona de conforto, ou, como foi dito aí, ou estão com medo, ou estão nessa zona alvo, que é a chamada zona do protagonismo da mudança. A pessoa está adepta à mudança, estava doido que essa mudança acontecesse. Ah, eu queria muito que essa empresa tivesse planejamento estratégico, agora vai dar certo. Contrataram a Portfólio, o Rafael, para implantar o OKR aqui na minha empresa. Que maravilha! Eu gosto de OKR, eu vi que já funcionou em outras empresas. São pessoas que têm esse tipo de fala e comportamento, tá? Outros vão dizer assim, esse negócio de OKR, implantar gestão estratégica com OKR, isso aí já vi, não dá certo não, esse negócio aí. Eu não vou nem me preocupar com isso daí, isso aí não vai dar certo, é só uma modinha. Aí tem o pessoal que diz assim, vixe, Maria, eu vou trabalhar com indicador e com meta. Eita, e se eu não bater a meta, será que eu vou ser despedido? Você vão me demitir? Né? Será que eu vou perder meu cargo?
Então, pessoal, vocês concordam que tem gente com esses tipos de falas e comportamentos em qualquer mudança? Esse exemplo, você tem uma mudança de implantar um planejamento estratégico, que traz grandes mudanças, né? Então, qual a ideia aqui, pessoal? A gente, essas pessoas que estão aqui, ó, nesse cenário, né? A gente gerar sentido de urgência nelas, tá? A gente conscientizar elas do porquê da mudança, tirar dúvidas dela, né? Pedir o apoio dela e colaboração nessa mudança. Ou seja, gerar um estresse positivo para que ela venha para cá. E o medo, a gente precisa entender por que que a pessoa está com medo, e aí, numa conversa, numa comunicação, a gente pode estar trazendo essas pessoas para cá. Ó. Tudo bem, pessoal? Até aí? Faz sentido isso? Se eu tiver Tranquilo. muito, maravilha, se tiver muita gente ou com medo, ou não está nem aí para a mudança, pode ter certeza que ela não vai acontecer, certo? Já gastar dinheiro à toa. A gente precisa trabalhar esse público. E aqui, não sei se vocês gostam de estatística, eu gosto, eu tento gostar de estatística, tô sempre dando uma olhadinha. Aqui é uma curva de Gauss, tá? Que quanto mais extremos eu tiver, as pontas, pior. Eu tenho que trazer para a média, onde eu digo que o meu processo está estabilizado, né? Meu processo ali não tem tanta variabilidade. Né? Beleza, pessoal, até aqui com esses fundamentos? Tranquilo? Rafael, achei legal esses fundamentos, achei que tem umas coisas que faz sentido. Mas e aí, Rafael? Tu falou que mudança é um processo. Me fala mais um pouquinho disso. Aqui eu estou tentando perguntar para mim mesmo, né? Já que vocês estão perguntando, né? Vou incentivar vocês aí a perguntar e ficar bem à vontade. Olha só, pessoal, mudança é um processo, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas existem mais de 42 modelos de gestão de mudança na literatura do mundo. E vou comentar com vocês 5 modelos. Vou comentar mais especialmente os 3 modelos desses 5, tá? Desses 5, né, que eu separei aqui, um deles é o do Kotter, né, que é aquele que eu mostrei lá no comecinho. E ele fala de gestão estratégica em âmbito do planejamento estratégico. Eu também tenho gestão de mudança em âmbito de projetos, tá? Que é o ADK da ProSci. Eu também tenho o HUCMI, que é o Instituto de Gestão de Mudança em Projetos. E vou falar para vocês também do Lean Change Management, tá? Eu vou falar dessas 4 metodologias, tá? Bem rapidinho, tá? Não é nada muito aprofundado nem complexo. Falando de gestão de mudança em âmbito estratégico, existe uma metodologia chamada 8 Passos de Kotter, que ela trabalha exatamente esse pilar da execução da estratégia, né? Rafael, o que é que são esses 8 passos? Estabeleça o senso de urgência, que é justamente explicar o porquê da mudança, gerar conscientização das pessoas da mudança. Nesse caso, a mudança é fazer um planejamento estratégico. Por que que eu vou fazer planejamento estratégico? Qual o ganho que eu tenho com isso? Qual a vantagem de trabalhar com planejamento estratégico? Como é que está o cenário que a empresa está inserida? Será que é um cenário muito competitivo? Será que o planejamento estratégico vai me ajudar? Então, você tem que criar esse passo para gerar sentido de urgência nas pessoas para sair daquela zona de conforto e as pessoas que estão com medo trabalhar junto, né, com essa mudança. Outra coisa importante é formar uma aliança poderosa, que é o passo 2. Rafael, o que é isso, aliança poderosa? É eu ter uma pessoa lá, o presidente da empresa, o diretor, que é o patrocinador da mudança, e ele começar a pedir apoio para outros líderes e aí criar essa aliança, essa equipe guia que ele chama, tá? Que são pessoas que vão disseminar essa mudança na sua rotina, nas suas equipes, né? Ou seja, não ficar na mão de uma pessoa só a gestão de mudança, né? Os líderes, eles são protagonistas da mudança, eles são
Eles precisam inspirar suas equipes na mudança. E aí criar uma visão para essa mudança, né? Ou seja, divulgar a visão da empresa, qual o estado futuro que se espera dessa empresa, para onde ela quer chegar. Esses três primeiros passos é o chamado crie o clima para a mudança. E aí depois tem os outros passos. Esses outros, o 4, 5 e o 6, é para engajar e habilitar toda a organização para a mudança. Então, o passo 4, comunicar essa visão, né, essa nova visão, né? Qual a principal estratégia da empresa para daqui a 1, 2, 5 anos. Empoderar as pessoas para a ação, né? Tirar obstáculos, dar autonomia para as pessoas, né? Criar seus projetos, seus planos de ação. O passo 6, criar vitórias de curto prazo, começar a buscar ver resultados de curto prazo e celebrar essas conquistas. E os outros dois últimos passos é o passo 7 e o 8. O 7 é nunca perca o ritmo, ou seja, não é porque eu estou com essas vitórias que eu vou ali meio que relaxar, né? E aí incorpore esses passos da mudança na cultura. Aqui é outra forma de ver os 8 passos, tá? Que chama Kotter Change Management Framework. Isso, pessoal, são esses 8 passos, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui dica de 2 livros para vocês desse assunto. Deixa eu só pegar aqui, caiu. Então, é o que eu falei para vocês ali naquele outro slide, tá? Os 8 passos, tá? Rafael, gostei desse negócio aí de 8 passos. Qual o livrozinho assim, só para eu pegar gosto mesmo? Esse daqui, ó. O Nosso Iceberg Está Derretendo, de John Doerr, tá? Esse livro, pessoal, é muito bom. Ele tem até figurinha, pessoal, que tá fugindo aqui um pouquinho, tá vendo? Quem não lê só vê as figuras, né, que o pessoal chama. Então, pessoal, é um livro bem gostoso de ler. Às vezes dá vontade de dar para o nosso chefe para ele poder entender um pouco mais esse assunto, né? Para nos ajudar. Então, esse livro ele fala dos 8 passos da mudança numa história dos pinguins, tá? Uma história lúdica que ele conta esses 8 passos, tá? Muito legal, pessoal. E esse outro aqui é um livro mais técnico falando dos 8 passos, que é Liderando Mudanças. Aí ele fala de forma mais organizacional, mais técnica, tá? Mas esse daqui é fantástico, porque ele é mais lúdico, tá bom? Então, 2 livrinhos aí do Kotter, né? Tem muitos livros dele muito bons. Para vocês terem ideia, não sei se eu estou com ele aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Ele criou um livro só para o passo 1, que é o livro chamado Sentido de Urgência. Só para o passo 1, para ver como ele é importante, pessoal. Porque a gente quer fazer mudança, as pessoas não têm sentido de urgência para a mudança. Mas isso aí é mais uma mudança, tem 200 aqui acontecendo, não é verdade? Então, esse sentido de urgência é mostrar situações que possam nos ajudar a fazer com que as pessoas queiram estar engajadas na mudança, tá? Beleza, pessoal, com essa metodologia? Então, isso aqui é um curso de 16 horas de gestão de mudança estratégica que eu falei para vocês em 5 minutos, tá? Tudo bem? Não se desanime, porque é muita coisa para estudar nesse assunto. Eu não quero assustar vocês, tá? Eu quero dar ferramentas para vocês, dependendo do desafio, né? Rafael, trabalho com planejamento estratégico, trabalho com gestão estratégica. Esses são 2 grandes livros aí para estudar. Não, Rafael, eu trabalho mais na gestão de projetos. Eu quero trabalhar com gestão de projetos. Aí eu vou falar agora de metodologias voltadas para a gestão de projetos, tá? Pois bem, vamos lá. Uma delas, pessoal, é um guia chamado HCMBOK, tá? Que é o HCMBOK, né? Que é The Woman Change Management by Acknowledge, né? Siglas do HCMBOK. Para quem conhece um pouco mais de projetos, é um livro muito conhecido chamado PMBOK. Ele criou o HCM, né? Que é Woman, né? De humano, né? Change Management, gestão de mudança. Ele foi criado por Vicente, tá? Um brasileiro. Ele fala o seguinte, ó, não existe mudança
que não devam ser organizadas como projeto. Da mesma forma que não existem projetos que não promovam mudanças. Então, o que é mais importante quando você concluir um projeto dentro da expectativa de prazo, custo e qualidade, é saber se o projeto já realmente trouxe, né, uma transformação para a empresa. Então, não adianta eu fazer um projeto, pessoal, que eu entreguei no prazo, no orçamento e na qualidade, certo? E, olha, Alessandro, entrega um projeto lá de TI, e aí o pessoal usa ali durante um mês, e aí o diretor saiu, foi para outro canto, o patrocinador, gerente de projeto, aí a turma quer usar o sistema antigo, né? Tem um exemplo clássico, pessoal, que é o exemplo da Caixa Econômica, que o professor muito bom desse tema, que é o Gino Terentini, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele conta essa história, acho bem interessante. Que quando ele plantou lá, ele era na época gerente do escritório de projetos, ele plantou o escritório de projetos, né? E aí tinha um projeto muito grande da Caixa Econômica que era implantar um SAP lá, que é o ERP. E a grande ideia do projeto era tirar o pessoal do Excel, né? Deixar a coisa organizada, né? Sistêmica. E aí gastaram milhões e milhões de reais, que esses projetos são caros, né? E aí assim que implantou, virou o Go Live, o que é que o pessoal fez? Tirou da máquina da galera o Excel, né? Para não ter perigo da galera não usar e usar o ERP, né? Fizeram treinamento e tal. Aí sabe o que é que os gerentes das agências fizeram? Levaram o notebook pessoal para a agência, para usar o Excel, né? Então, o que é que adiantou ter um projeto no prazo, no orçamento, se a turma não está usando, né? Não gerou a transformação organizacional esperada, né? Por exemplo, eu estava num projeto que foi onde, foi onde foi que despertou teu assunto sobre gestão de mudança. Quando eu vi um projeto que tinha um gerente de projeto PMP certificado, uma equipe de processo totalmente certificada, com experiência, e entregou uma meta estratégica, que era um tempo médio de atendimento numa unidade pediátrica, certo? Bateu a meta, que era 2 horas em média para atender, e baixou para meia hora. Sendo que tinha muita gente que não estava querendo aquele projeto. Mas aquele primeiro mês que fez a operação assistida, bateu a meta. Tava lá gerente, diretor, tava todo mundo lá. Aí o pessoal saiu de cena e deixou para operação, né? Aí o pessoal disse, para aquele negócio ali eu não vou fazer não, no meu plantão eu não vou fazer aquilo não, médico. Porque o médico já era acostumado a trabalhar 20 anos de um jeito e mudou radicalmente o jeito dele trabalhar. E ele não entendeu, não gerou consciência dessa mudança, não entendeu e começou a boicotar. Foram boicotando, boicotando, e aí voltou o resultado que era antes, em 3 meses de projeto. Deu para entender? Então, o que que aconteceu nesse caso aí, né? Os médicos que eram os mais impactados não participaram do processo, certo? Não fizeram benchmark para entender como é que funciona esse resultado bom. Foi feito um trabalho chamado Big Bang, que é fazer uma mudança radical. Em vez de pegar um plantão, dar o resultado, aquela médica, o médico dizer, para o colega, cara, aquele processo novo, ó, a gente está gostando, estamos atendendo mais. Então, pessoal, outra dica da gestão da mudança. Evitem mudança radical. Fazer muita mudança ao mesmo tempo. Que as pessoas se assustam e boicotam e o negócio não anda, tá? Essa frase dele eu achei interessante, né? Outra coisa também que ele fala, né, que isso aqui é uma pesquisa do PMI, cerca de 60% dos projetos que não usam essa abordagem de gestão de mudança fracassam. E quando eu uso gestão de mudança, eu tenho aí quase 70% aí de chance de dar certo. Aqui, pessoal, não estou falando de gestão de mudança em projeto, eu estou querendo mudar aqui uma coisa do projeto, vou fazer uma solicitação de mudança, o patrocinador aprovar e eu aplicar. Não é essa a gestão da mudança. A gestão de mudança é preparar as pessoas para a mudança, é entender o comportamento delas, como é que está o feedback delas,
e preparar elas para quando virar os go live, elas abraçarem a mudança e ver que faz sentido, né? Olha, você está contando aí que passou por uma situação dessa, né, Alessandro? Quiser compartilhar aí, meu irmão. É, Rapaz, exatamente. Nas duas aí que tu citou. Uma de o gestor, né, negócio de política. A gente fez o treinamento, era um sistema em Java, tudo bonitinho. Aí a empresa que vendeu o sistema foi para o órgão e aplicou lá, e a gente ficou de coadjuvante, ficou só olhando eles fazendo o sistema que foi engavetado, o outro foi, não, quero isso não, não o outro. E um que os médicos, que era para agilizar o atendimento dos médicos, não foram consultados, eu achei estranho isso aí. Aí, quando foi, apresentou só para a prefeita, a disse né, na época quem era, né? A prefeita viu a apresentação e depois aí, foi por isso. Não rodou, porque não, nenhum médico aí fez o boicote. Ó, não foi feita entrevista nem nada, já foi apresentando o sistema. pois é exatamente isso que a gente Não está tô eu, conversando. pensava que era a situação que eu tinha passado. Pois é, bem comum, né, Alessandro? Infelizmente. Uhum, exato. De uma vez eu encontrei dois alunos que estavam trabalhando com plano de automação de processo. Eu disse, caramba, que legal, estou trabalhando com automação de processo. Eu fiz aquela pergunta matadora, tá dando certo? Né? Hum, Aí ele disse assim, Rafael, cara, não tá dando certo. Eu disse, por quê? Aí ele, o pessoal não explica direito o processo pra gente. A gente mapeia tudo, organiza, automatiza, aí ele quebra o processo. Aí eu disse, cara, e cara, disciplina de gestão de mudança lá do MBA, cadê isso? Eles não estão usando não, né? é, Ele é bem mais frente, está indo muito no automático para entregar o prazo do projeto, aquela correria. Diz, cara, se você não trabalhar a conscientização das pessoas do porquê que vai mudar, qual o ganho que ela vai ter, deixar claro que ela não vai ser demitida, meu amigo vai boicotar, cara, vai ser resistente e não adianta ficar achando que o pessoal é do mal, não. É uhum, vocês que estão trabalhando direito, a comunicação, cuidado, né? E aí uma coisa também que o Alessandro falou, ó, patrocinador de uma iniciativa é muito importante, né? Ele não pode ser mestre dos magos. hum. Ele aparece no começo. Você lembra do Mestre dos Magos, né? Não sei se Aham. É o a novo. Bárbara já assistiu, que é do, como é o nome? Era do Caverna Caverna do do Dragão. Dragão, né? O É. Mestre dos Magos aparece lá no comecinho, aí dá um, né? Faz ali uma média, vai-se embora, deixa a galera no foguete, né? Te Sofrendo lá vira, aqui. né? Aí no final ela aparece do nada, como se nada tivesse acontecido. Então, o patrocinador ele tem que estar na linha de frente com a galera. O diretor tal não está concordando, não. Vou conversar com ele para entender que ele não está ajudando, está boicotando, não está fazendo a equipe dele trabalhar no projeto. Então, o patrocinador ele vai para a linha de frente, junto com o gerente de projeto e a equipe, Uhum. Ele tem né? que ser líder, né? Tem que ser líder, é isso mesmo, Estê. E aí o que acontece? Ele está dando um grande exemplo que aquilo tem urgência, que aquilo é importante. Aí, viu, Alessandro, eu já trabalhei com planejamento estratégico, que o presidente da empresa chegou para mim e disse assim, Rafael, é 15 minutinhos nessa reunião de monitoramento da estratégia. Eu disse, 15 minutinhos. Hum. Seria ótimo, né? Se tivesse tudo batendo as metas, né? Se Ou for uma seja, reunião ágil, né, que pergunta o que foi feito, houve alguma é, intervenção, o que é, você vai fazer amanhã. eu acho que ele estava nessa linha aí, achando que era um projeto ágil, né? Todo mundo em pé. Aí, aí eu disse assim, fulano de tal, eu disse, ó, se você não é importante o monitoramento da estratégia, a gente não faz hoje, vamos fazer outro dia, vamos ter foco nisso. Então ele estava claro que a gente tinha problema no planejamento estratégico, porque ele mesmo não mostrava que aquilo era importante. A pessoa não batia a meta, aí o cara diz, ah, tá muito difícil não bater a meta desse objetivo. Complicado, né? Tá bom, próximo. Oxe, por que que não está batendo? Está precisando de ajuda? O que está acontecendo? Quais são as causas? Que ideia você vai fazer diferente? É o mínimo que a gente espera do líder, né? Então, pessoal, às vezes é nessa hora aí que o negócio não anda, tá?
Mas foi ótimo, viu? Olha essa tua participação aí, se quiser depois lembrar de mais casos, viu? Uma coisa muito interessante. Opa, pode falar. Você quer falar mais alguma coisa? Não, não, pode falar. Depois tem atualmente, agora puxando sardinha para portfólio, né? Já é um de Uhum. sucesso. Está sendo e foi renovado porque uma aplicação do EPP, né? Escritório de Projeto Ah, e Processo. No cliente, já tem um ano, né? Entrei agora, né? No lugar de outra pessoa. E lá está fazendo processo de todos os setores e na toa que foi renovado o contrato agora. Ainda bem, né? bacana. Que aí é mais anos lá dentro. Que bom, viu, Alessandro? Maravilha, cara. Parabéns aí, tá nessa iniciativa boa, viu? Uma coisa interessante, pessoal, também é a gente trazer o conceito de propósito de projeto para as pessoas, né? Ou seja, por que que esse projeto existe? Qual o ganho que ele vai trazer, né? Para que as pessoas se motivem, se engajem. E aí tem uma história bem interessante sobre isso, que é um exemplo bem lúdico, que é o seguinte: o cara olha para o lenhador, né? Que é essa historiazinha do lenhador, você já viu essa historinha. Aí você pergunta, e aí, o que que você está fazendo? O cara, você está vendo que eu estou cortando árvore, né? Tô cortando aqui uma madeira, quase igual o seu Lunga, né? Aqui do Ceará, né? Falecido seu Lunga, né? Aí, tipo assim, eu pego uma resposta assim bem óbvia, né? Ele está trabalhando no projeto, ele está cortando madeira, mas para ele está cortando só madeira. Aí pergunta para o outro lenhador, o que que você está fazendo? Aí o outro lenhador diz, eu estou construindo a escola que meus filhos vão estudar. Olha a diferença de entendimento do seu trabalho. Então, se você está trabalhando no projeto, quando você traz o propósito do projeto como algo inspirador, engajador, isso motiva as pessoas, né? Dá um gás a mais, né? Para que elas possam ajudar nisso daí. Então, depois que eu entendi esse conceito, todo projeto que eu trabalho, eu tento trazer um conceito de propósito para fechar com o grupo e eles também estarem juntos nesse engajamento, né? Para ver além de redução de custo, além de algumas outras coisas, tá? Isso nos ajuda. E aí, essa metodologia, pessoal, ela fala muito que a gente tem que ter muito cuidado, que é justamente o que a gente falou no encerramento, né? Que nada garante que a mudança vai ser sustentável, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado no pós-projeto, para que a mudança realmente se sustente, tá? Então, pessoal, o HCM Block é um guia interessante, sendo que ele tem muitas atividades, ele é um pouco pesado, né? Ele tem 19 atividades que a gente pode fazer antes de começar a execução de um projeto, tá? E aí ele trabalha, né, com as fases de um projeto, né? Iniciação e planejamento, aquisições, execução, implantação, encerramento. E ele traz essa etapa aqui bem interessante, que chama de produção, que é o pós-projeto. Então ele traz várias dicas de o que de trabalhar aqui no pós-projeto, para que a gente possa consolidar a mudança, né? E também ele fala dessas outras atividades, né? Que servem para todas as etapas: planejar e gerenciar a comunicação, formar espírito de equipe, realizar dinâmica de reforço, estimular processo participativo, gerir conflito, motivação, estresse e comportamento. Né? Isso aqui a gente faz diariamente no projeto. Estimular a criatividade e inovação, gerir as partes interessadas, né? E aí aqui são todos os processos que ele sugere, ó, na fase de iniciação e planejamento, aquisição, execução. Então, tudo isso aqui dá 48. É muita coisa, tá, pessoal? A ideia é pegar alguns aqui que façam mais sentido. Para aqui o kickoff, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui uma lupa, ver se ele vai. Ele tem, não. Ah, aqui é uma lupazinha, né? Então, ó, tem muitos processos aqui, alguns interessantes, ó. Preparar o patrocinador do projeto para ele entender como é importante o papel dele, né? Fazer o kickoff, que já é muito comum, né, de projetos. Classificar os stakeholders, né, que são as partes interessadas, para saber quem é que vai ser mais impactado. Criar um propósito do projeto. Definir papéis e responsabilidades da equipe. Isso tudo são práticas. Na parte de aquisição, olha que coisa interessante, ó. Avaliar risco de choque cultural entre fornecedor e equipe. Você contrata um fornecedor de consultoria de tecnologia,
de uma grande empresa multinacional, ele chega na sua empresa, ele vai ter um choque de cultura. Então, como é que a gente vai avaliar esse risco? Como é que a gente vai ambientalizar esse fornecedor para dentro do projeto, dentro da empresa, que ele possa entender um pouco como é que é a cultura da empresa, né? Certo? E aí, na execução, pessoal, é sempre estar avaliando, né, como é que está o projeto, no caso aí, avaliar os impactos, né, para as áreas, definir indicadores se realmente está pronto para essa mudança, né? Na implantação, né, avaliar como é que está a confiança e a prontidão dos usuários para a implantação, assegurar o comprometimento da liderança com a implantação, realizar a reunião e dar decisão, go ou no go, né? Vou virar ou não vou o sistema, ou vou virar a mudança do processo, comunicar esse resultado, no encerramento, né? Reconhecer o desempenho das pessoas, que mais aqui, só para ver, assegurar a preparação da equipe, né, de manutenção, no suporte pós-projeto, ou seja, a equipe que vai ficar com esse novo processo, novo sistema, e assegurar a sustentação da mudança, né? Acompanhar em reuniões, se tem alguma coisa para ajustar, se está dando certo. É bem legal, né, pessoal, esse guia. Vocês conheciam o pessoal HCMBlock? Coloque aí no chat aí. Eu não conhecia, já conhecia. Se vocês conheciam o HCMBlock. Bem interessante, tá, pessoal? HCMBlock. O Alessandro já tinha ouvido falar dele, já conhecia. Tá aqui o livrinho, né? Ele é um livrinho bem bacana, né? Ele é muito de consulta. Eu uso ele como consulta, sabe? Eu acho ele muito pesado a metodologia. Então, eu estou com alguns problemas aqui, eu dou uma olhadinha nele, às vezes me ajuda bastante. Rafael, o que é que tem mais aí para a gente conversar? Essa metodologia do HCMBOK, ele sugere nas organizações o conceito de gestão criar um setor chamado Change Management Office. Que esse escritório de gestão de mudança é uma figura organizacional que vem ganhando força na medida que a prática de gestão do fator humano em processo de mudança se consolida como algo muito importante para o sucesso das organizações. Ele traz aí os níveis de maturidade da gestão da mudança, tá? Então, eu posso ter, geralmente é muito comum, o nível, né, nível 1 de maturidade, onde eu não tenho escritório de projetos, que é o PMO, né? E aí o nível 2 eu já tenho escritório de projetos, mesmo que seja de um setor, né? E aí, no nível 3 eu tenho já uma metodologia de projetos, tá? E alguns líderes já entendem que trabalhar as pessoas é fator de sucesso para o projeto. No nível 4 eu tenho um escritório corporativo e já estou trazendo a gestão de mudança junto com a gestão do projeto, que é o chamado CMO, né, que é Change Management Office, tá? E o nível mais estratégico, eu tenho um escritório de projetos e um escritório de gestão de mudança trabalhando de forma integrada, e o escritório no mesmo nível do PMO, tá? O que é muito comum, pessoal, desculpem, o escritório de gestão de mudança começar no RH, tá? E aí ele pode ceder gerentes de mudança, né, pessoas que vão trazer práticas para trabalhar junto com o gerente de projeto dentro dos projetos. E eu posso ter uma atuação dessa daqui, ó, que é mais estratégica, ou seja, a gestão de mudança ali ela é para o PMO, vai trazer recurso para a equipe de projeto, tá? Tudo bem, pessoal? Então isso tá crescendo esse tema, tá? Ah, Rafael, esse tema aí é muito viagem, eu nunca ouvi falar disso, assim. Me dá um exemplo aí, Rafael, se isso funciona em algum canto. Uma empresa que a gente conhece, tá? Acho que todos vocês, não sei se alguém é daqui. Alguém é da BrisaNet? Está aqui? Alguém trabalha na BrisaNet que está aqui? A BrisaNet é um grande case de trabalho de gestão de mudança, tá?
Uma colaboradora, que era coordenadora de RH, ela assumiu esse papel como se fosse eu equipe, tá? E aí o papel dela era ajudar, trazer esse tema de gestão de mudança para os projetos estratégicos lá da BrisaNet. E ela foi minha aluna, né, do curso de gestão de mudança que eu fiz, de 16 horas. E ela, Rafael, eu preciso de ajuda. Estou com essa missão, vi o seu curso, mas eu estou assim, me ajuda. Aí a gente criou no Grupo Portfólio uma mentoria para ela implantar esse setor, eu, a equipe, no caso, no início, né? Aí o que eu orientei para ela? Precisa focar em um projeto estratégico. Não adianta você querer fazer um monte de coisa. Qual o projeto estratégico bem impactante que tem na Brisa que você pode dar um suporte aí e apoiar? O Rafael tem um lá que é uma mudança de sistema que vai impactar todo mundo do call center e vai impactar mais de 1.000 pessoas. Eu disse, opa, eu vou pegar isso aí, vamos para cima. E aí o que é que eu sugeri para ela? Rejane, para a gente trabalhar esse projeto, a gente precisa conhecer o projeto. Quem é o fornecedor, qual o objetivo do projeto, quem vai ser impactado. Então a gente tem que, ó, imergir mesmo, mergulhar, para que a gente possa trazer sugestões de prática de gestão de mudança para o projeto. E aí a gente fez um diagnóstico de gestão de mudança, criamos algumas ferramentas, e aí ela foi fazendo, ela criou um plano de ação de gestão de mudança, junto com o gerente de projeto, e aí a gente ajudou muito esse projeto. Por exemplo, de eu fazer um Big Bang de mudança, fazer ela faseada, fazer por ondas. A gente ajudou a fortalecer o treinamento que estava muito vídeo jogado, né? Fizemos pesquisa com as pessoas para saber como é que estava a percepção. Fizemos workshop com os líderes, para que eles entendessem o papel deles para apoiar as equipes deles nessa mudança. Deu para entender? E aí, pessoal, foi um projeto dos de maior sucesso que teve na BrisaNet nos últimos anos. E aí ela já contratou mais 2 pessoas e tem uma equipe de gestão de mudança. Ela foi promovida para ser gerente de RH da BrisaNet. Deu para entender? Outro exemplo, Marista Brasil. Grupo Marista, né, que agora é Marista Brasil. Está implantando alguns RPs e a gente foi contratada a Portfólio para implantar um escritório de gestão de mudança temporário para ajudar as pessoas nessa mudança dos RPs. Inclusive, essa segunda tem uma reunião, a gente vai fazer um kick-off desse projeto de implantar o escritório de gestão de mudança temporário e lá eles têm no RH o escritório de gestão de mudança corporativo. Eles vão participar com a gente para aprender como é que trabalha a gestão de mudança em projetos. Deu para entender, pessoal? 2 grandes exemplos aí, bem interessantes sobre isso, tá? Bom, eu queria falar só mais da metodologia do ADK, tá? O ADK, pessoal, ele foi criado pela ProSci, que é uma empresa fundada em 94, né? Um líder nesse tema de gestão de mudança, né? Faz pesquisas, né? Tem certificação de gestão de mudança. Eu fiz. Ela trabalha aquele conceito que eu falei para vocês, ó. No pós-projeto, a gente tem que saber se realmente as pessoas estão adotando a mudança. Como é que está? O quão rápido as pessoas estão prontas para utilizar um novo sistema, processo, uma nova forma de trabalhar? É o VUP, tá? V de velocidade. A utilização. Quantos empregados da população estão demonstrando que compraram a ideia? Ou seja, eu posso estar até algumas pessoas adotando a mudança, mas era para ser todo mundo, né? E não está sendo. E será que o projeto ele conseguiu manter a meta, está performando e está se sustentando essa meta? É chamada proficiência. Então, a gente chama de fatores humanos do ROI. O ROI é retorno de investimento. Então, às vezes, eu não tenho um retorno de investimento porque as pessoas demoraram para ter a velocidade da mudança, demoraram para utilizar, demoraram para ter, para sustentar aquela meta. Por exemplo, que eu citei ali da Caixa Econômica.
Importantíssimo para um projeto de ter sucesso na gestão de mudança. Liderança, trabalhar a gestão de projeto e trabalhar a gestão de mudança. Se eu trabalhar esses três vértices do triângulo, eu tenho mais chance do meu projeto cumprir o objetivo, terminar no tempo e no orçamento e trazer o retorno do investimento desejado, tá? A gestão do projeto vai trabalhar o lado técnico da mudança, estado atual, transição, estado futuro. Eu tenho várias ferramentas, né, de gestão de projetos. E a gestão de mudança, ela vai trabalhar o quê? O lado humano da mudança, desse estado atual para o estado futuro. Eu vou preparar a mudança, eu vou gerenciar, eu vou reforçar. E eu tenho algumas ferramentas que a gente usa, como, por exemplo, a gestão de resistência, o trabalho de coach com os líderes, reforçar muito forte a comunicação da mudança, fazer um bom treinamento, trabalhar muito o patrocinador. São ferramentas e planos que a gente pode estar trabalhando para juntos gerar o sucesso do projeto, tá? E aí, pessoal, gestão de mudança é um processo. E aqui é um exemplo de um processo de gestão de mudança com 5 etapas, que é as letrinhas do ADKAR. É um acrônimo em inglês. O A, Awareness, consciência. Primeira etapa da mudança, as pessoas terem consciência do que vai mudar, o porquê daquela mudança, os ganhos, benefícios. O segundo passo é o desejo. De quê? De apoiar e participar, ou seja, de se engajar na mudança. Para isso, eu preciso também treinar as pessoas, que é o knowledge, conhecimento do novo processo, do novo sistema, né? Da nova forma de trabalhar. Depois, eu preciso gerar a habilidade das pessoas, para saber se elas realmente implantaram um novo comportamento. E depois, eu preciso reforçar a mudança, que é o reinforcement. Pessoal, isso aqui são passos da mudança. Vocês concordam, pessoal, que em projeto, geralmente a gente vai direto para isso aqui, ó. E aí já faz o go live quando vê não se sustenta, porque a gente não trabalhou os primeiros passos. É ou não é, pessoal? Faz sentido isso? E também não adianta a gente seguir todos os passos e não dar resultado nenhum no final. A gente pode até ficar atento a pequenas vitórias para a gente poder reforçar que valeu a pena a jornada. Tá certo? Quando é um exemplo da nossa vida pessoal, do ADK, todo mundo sabe que é importante fazer atividade física, né? O que é que a gente diz? Se a gente tem consciência que é importante. O desejo. Não, segunda-feira da próxima semana, deixa eu chegar nas férias. Próximo ano eu vou voltar a correr, voltar a ir para academia. Então, às vezes, a gente tem a consciência, mas não tem o desejo. Tem gente que fica até mais magro, né? Depois que se matricula na academia, né? Já se sente mais esbelto, né? E acaba que vira sócio. Todo mês está aportando lá e não está usando, né? Então, pessoal, use mesmo isso, a alimentação também, do mesmo jeito, viu, tem. Sabe que não, né? É consciência de que é importante se alimentar bem, e é só comer coisa que dá para comer, né? Então é difícil o desejo, tá? A etapa mais difícil é essa do desejo, que é trazer engajamento da pessoa, saber o que é que motiva ela e trazer ela. Por exemplo, você tem, vamos supor aqui que a gente não sabe falar inglês, tá? Certo? A gente faz um desafio. Cara, até o final do ano, quem falar aqui 2 minutos em inglês aqui, é, falar 5 minutos em inglês aqui no vídeo palestra, vai ganhar prêmio, carro, sei lá, alguma coisa. Pessoal, às vezes a gente tem a consciência do inglês, mas não tem o desejo. Mas se a gente tem a motivação de ser desafiado, a gente gosta de desafio, é capaz da gente aprender só para a gente poder, né, ficar bonito na fita, né? Porque pode ser que isso nos motive. Então, cada um tem uma motivação especial, né, específica. Então, a gente tem que tentar entender o que é que motiva as pessoas para engajar ela para a mudança. Rafael, Ô, fala, Estande, desculpa, pode falar. desculpa interromper aí.
Da hora, meu amigo. Quando falaste sobre desejo, eu me lembro muito a questão de trocar aquele desejo ruim pelo um bom, né? E tudo começa no pensamento. Estou lendo até um livro que trabalha isso aí, ó. Isso aqui, ó, Pensamentos Poderosos, Boa, tá? legal. De uma escritora americana, uma pastora chamada Joyce Meyer, né? E ela trabalha muito essa questão, a cognição, em outros livros, como ela fala, Batalha da Mente para Vencer. Aí, assim, independente, assim, de religião, eu gosto de sempre pegar esses exemplos de líderes religiosos, tudo, que fazem obras nessa área de neurociência, que eu vejo o bom lado, tanto da Bíblia como, né, aplicado aos negócios, né, a vida e tudo, entendeu? Entendi. Não, perfeito, viu, né? É muito bom a gente estudar livros, né, que possam nos inspirar, né, que possam trazer ideias para a gente, né, e coisas que deram certo, coisas que a gente pode testar, né? Isso, por exemplo, só para Hum. concluir, você vê, por Aham, exemplo, na Bíblia, o rei Davi. Tem um texto que eu acho interessante quando, antes dele ser rei, ele conhece 300 homens que diz o texto que eram amargurosos de espírito. Eram homens falidos, depressivos, gente com aquela autoestima lá embaixo. Porque assim, o cara ser um líder, pegar um time bom, que está todo com a energia positiva, é fácil trabalhar, mas você pegar uma equipe ferrada, e diz o texto que ele construiu com esses 300 homens um exército, e aí virou um rei vitorioso, e a história a gente já conhece, né? Das suas aham, vitórias, das suas conquistas, e ele reinou em Israel 40 anos, enfim. Então, assim, porque é muito fácil, né? No dia a dia a gente pegar, a gente imagina o cenário ideal, pensando assim, quando eu ser gestor nessa empresa aqui, com a equipe boa, massa, eu vou dar o resultado. Mas o final das contas não é a realidade, né? Você vai pegar sempre problema, né? Uma equipe às vezes problemática. E é aí que o bom gestor se diferencia, né? perfeito. Muito bom, viu, Stênio? Esse que é o desafio, né? E as pessoas estão saturadas de mudança, né, Stênio? Então é como se Isso. tivesse esse exemplo dos 300, aí tá todo mundo desanimado. O Alessandro deve sofrer isso na pele lá com o escritório lá, toda hora mudando o processo, melhorando, a galera não consegue nem respirar e já tem outra mudança, né? É, Então por que que esse algumas tema é pessoas, importante? e Vocês algumas falaram, pessoas torciam o nariz, assim, não queriam. A gente nota nas reuniões, mas agora que eu já entrei já com o processo em andamento, né? Aí você vê a entendi. mudança disso, realmente a gente tinha que implantar esse escritório aqui e tá dando certo. É o exemplo aí do Estênio, né? Tava descrente e Uhum. ficou crente ali, né? De entender que vale a pena, se engajou, né? Então é isso, pessoal. O desafio é esse, a gente tentar engajar as pessoas, motivar elas, né? Mostrar sentido de urgência, conscientização, desejo, treinar elas, acompanhar a habilidade e, por fim, do ADK, comemorar vitórias, né? Reforçar conquistas, né? A gente poder entender que valeu a pena toda essa jornada, tá? Uma coisa que eu ia, só para fechar aqui com vocês, para não ficar muito cansativo, vocês vão ter um material aí, tem muito slide. Tudo isso que a gente está falando de práticas e tudo, né? Depois que a gente faz o ADK, a gente pode avaliar 5 planos de gestão da mudança, tá? Então, eu posso trabalhar no projeto, o plano de comunicação e o de treinamento, ele é muito comum, né? Já tem na gestão do projeto. Mas se eu tiver problema com minhas equipes, né, de falta de consciência, eu vou ter que reforçar muito o plano de comunicação. Eu tenho que reforçar muito com o meu patrocinador, para ele estar junto comigo, gerente de projeto, a equipe, para mostrar o sentido de urgência, conscientizar, geral, mostrar os ganhos. Se as pessoas estão com baixo desejo, eu vou ter que trabalhar forte o plano de gestão da resistência. E eu posso trabalhar durante todas essas etapas, né? Esse processo da mudança, o plano de coach, que é trabalhar os líderes para que eles sejam agentes da mudança das suas equipes, né? Demonstre comportamento de liderança, apoie, tirem dúvida. Se vê uma pessoa com medo, converse com ela, faça um feedback, traga ela e faça com que contribua de forma um protagonismo dessa mudança, tá? Então, esses 5 planos da mudança, 2 já tem um projeto, tá?
o que a gestão de mudança pode fazer é trazer outras ações para que esse plano tenha mais efetividade. E eu posso criar esse, que é o de gestão da resistência, que não se tem muitas vezes dentro de projeto, e esse plano de coach também, e até mesmo apoiar o patrocinador nas mudanças, tá? Criar um plano ali para ele trabalhar ações aí para melhorar, tá? Esses são 5 planos aí para gerenciar a mudança na visão da ProSci, tá? Que é a metodologia de gestão de mudança de projeto. No ágil, pessoal, também tem, tá? Gestão de mudança de projetos ágeis, tá? Esse aqui são os livros, tá? E aí eu tenho a mudança, gestão da mudança no próprio projeto ágil, onde aquelas equipes que vão ser impactadas pelo projeto ágil, o cliente, ela vai trabalhar. Eu posso sair de uma organização extremamente preditiva para uma organização que vai adotar metodologias ágeis, tá? Então pode acontecer isso também, tá? Quando eu estou trabalhando em gestão de mudança em ágiles, ou seja, no próprio projeto ágil que eu estou trazendo esse tema, a gente já faz algumas adaptações, né? Tem que ser mais interativo, tem que ser muito adaptativo esses planos, né? Tem que ser feito no ritmo mais rápido, porque no projeto ágil eu tenho o estado atual e o estado futuro. Mas como eu vou entregando por períodos, né, sprints, né, interações, eu vou ter sempre uma transição em estado futuro. Então eu vou ter vários PDCAs rodando. Isso aqui é um projeto preditivo, tá? Então eu vou ter que trabalhar. Será que nessa sprint aqui, nessa release, eu vou trabalhar mais a comunicação? Nessa daqui vai ter entregas que vão mudar a forma de trabalhar das pessoas. Então eu vou trabalhar a gestão da resistência. Então eu posso adaptar meu plano para cada sprint, tá? Tudo bem? Então, vou passando aqui um pouquinho. Quando eu saio de uma empresa muito comando e controle para projetos mais ágeis, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu preciso trabalhar, né, ajudando a focar muito no cliente, otimizar a eficiência, aumentar a velocidade. Preciso de um grande patrocinador para essa iniciativa, muito treinamento em agilidade e especialistas que possam nos ajudar, tá? Essa metodologia aqui, pessoal, que é de ágil, gestão de mudança para ágil, chama Lean Change Management. Ela é muito direcionada a feedback. E aí tem o chamado Canvas, Change Canvas, tá? Que ele diz qual a visão para essa mudança? Por que que ela é importante? Como é que a gente vai medir o sucesso dessa mudança? Como demonstraremos que está em progresso em relação a essa visão, que é a mudança do projeto? Quem e o que vai ser impactado? Quais pessoas, departamentos, processos precisam mudar para a gente atingir esse projeto, né? Como vamos apoiar essas pessoas? Que ações nós, patrocinadores, time da mudança, faremos para apoiar essas pessoas ao longo da mudança? Qual o nosso plano, nosso backlog de ações que nós vamos fazer para apoiar as pessoas na mudança? O que que a gente vai fazer no primeiro mês, né? E aí eu vou criando experimentos, né? E aí eu vou avaliando o meu experimento, tá? Vou preparando, avaliando, executando, e aí eu vou revisar, né? Ver se tem uma lição aprendida, se deu certo, se não deu. Então esse é o Change Canvas, tá? E, Rafael, qual o resultado que se gera em gestão de mudança, pessoal? Esse gráfico aqui, ele mostra que existe uma probabilidade 6 vezes maior de um projeto atingir seu objetivo se eu tiver uma excelente aplicação de ferramentas e práticas de gestão de mudança. Que foi uma pesquisa feita com mais de 1.000 pessoas, né, em mais de 100 países, que perguntou aos líderes, né, se eles usaram práticas de gestão de mudança, planos, né, trabalharam as pessoas para a mudança, qual foi o resultado que eles tiveram, e os que disseram que não estavam atingindo, né, atingiram apenas 15% do objetivo do projeto,
basicamente não utilizaram prática de gestão de mudança. Patrocinador, extremamente eficaz e moderadamente, 57% de chance de atingir ou exceder o objetivo do projeto. Ou seja, um bom patrocinador, ele já me dá 50% de chance de dar certo no projeto. Essa mesma pesquisa diz que se eu juntar gestão de mudança com gestão de projeto de forma integrada, eu tenho mais probabilidade de atingir o objetivo do que não usar de forma integrada. E também, se eu trabalhar uma gestão de mudanças excelente nas pessoas, ou seja, adotar a mudança de forma rápida, completa e eficiente, envolve as pessoas na organização da mudança, entende os motivos da mudança que está acontecendo, e tem tempo e ferramenta para embarcar e se sentir ouvidas e apoiadas, aumenta 5 vezes a probabilidade de se manter no cronograma ou atingir o prazo do projeto, e 2 vezes mais probabilidade de se manter dentro ou abaixo do orçamento. Dá ou não dá resultado, pessoal? Isso aqui é uma pesquisa muito séria, tá? Não sei quantos anos é feita pela ProSci, mais de 100 países, mais de 1.000 empresas, empresas da Fortune, que é aquelas 500 maiores, tá? E aí, pessoal, aproveita a oportunidade agora desse bate-papo, né? Para convidar vocês aí, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, né? No dia 10, 12, 17 e 24 de junho, eu vou estar ministrando esse curso, Gestão de Mudança em Projeto, onde a gente vai trazer cases, a gente vai trazer as ferramentas, vocês vão praticar, vão ter tudo isso disponível para poder utilizar no dia a dia de vocês, né? Esse é o valor do investimento. Esse curso antes era R$ 990, e aí a gente trouxe para 396, porque ele já é uma disciplina do MBA, tá? Então ele vai acontecer de todo jeito. Então é como se fosse um valor, né, de investimento da pessoa mais em conta para participar, né? E aí vocês têm 15% de desconto, né? E 5 desse valor, né? Ou seja, esse valor aqui menos 15, para que vocês possam fazer esse tema aí de uma forma mais estruturada, com práticas, pegando o case do início ao fim, tá? E compartilhando conhecimento também com outras pessoas, que são as pessoas que já estão no MBA, tá? Alessandro, você quer ter 50% de desconto quando é colaborador da Portfólio, tá? Aí parceria com o MBA do FBUI. Eu ficaria muito feliz em ver vocês aí, quem tiver interesse em aprofundar, né, esse tema. Eu, particularmente, eu fiz já 3 certificações internacionais de gestão de mudança e já fiz mais de 100 horas de treinamento de cursos que eu participei para poder me habilitar, tentar ajudar vocês aí nesse tema, tá? Então, assim, trazer experiência teórica, prática e muita prática com cases, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa masterclass, né, desse bate-papo, né, sobre inglês, né, masterclass, um bate-papo sobre o tema. Gostei muito de ver aí o Alessandro, a participação do Estênio, né, da Marta. Espero que tenham gostado e quero vê-los aí, se possível, aí em julho, nesse nosso curso. Tá bom, pessoal? Desejo aí uma boa noite para vocês, um bom descanso e fico feliz aí com os feedbacks aí. A Marta já deu aí um muito bom, obrigado. Obrigado, Elizabeth também, Rodrigo, Bárbara. Tudo de bom para vocês. Se precisar, vou botar aqui meu WhatsApp aqui. Vocês têm meu WhatsApp no final. Se vocês precisarem de mais dicas, algumas coisas que eu possa contribuir, tá? Isso aí, meu WhatsApp também está no final dos slides. Vai ser um prazer ajudar vocês aí. O Estênio botou o LinkedIn dele, tá? Quem quiser colocar Rafael, aí também. Pode falar, meu amigo. esse curso é no Farias Brito, lá na faculdade, é? Esse curso é online, ao vivo, Online, é? Certo. pelo FBUND, junto com a Portfólio. É um curso executivo, sendo que ele está acontecendo a disciplina do MBA, né? Que vai Uhum. ter os alunos do MBA e quem for fazer como curso, né? Certo. É bem bacana, o pessoal
muito interessada para aprender muito com os colegas, bota a turma em equipes, né? A gente faz os cases, é muito legal. Espero ver vocês lá, quem puder, tá bom? Obrigado, tá, pessoal? Boa noite aí, bom descanso para vocês, viu? Tchau, tchau, tudo de bom. Valeu, Bárbara. Valeu, Elizabeth, Estênio, tudo de bom, pessoal.